Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Cláudio, psiquiatra, e a mim foi dada a missão de responder algumas questões relacionadas à psiquiatria, psicopatologia. Espero que possa contribuir com o estudo de vocês e eu desejo uma ótima quarentena para todos, que vocês não enlouqueçam e, se enlouquecerem, me avise, porque a gente vai estar junto no mesmo barco, ok? Bom, a primeira questão relaciona-se à depressão melancólica. Depressão melancólica, também chamada depressão endógena. Quais são as características da depressão melancólica? A depressão melancólica é uma depressão que apresenta o humor não reativo, ou seja, o paciente ele permanece deprimido, independente das circunstâncias. Se aconteceu algum fato positivo, ele não vai reagir bem, ele vai continuar com o humor depressivo. Se acontecer um fato negativo, ele vai permanecer, obviamente, com o humor depressivo, diferentemente de nós que não estamos depressivos, pelo menos em tese. O humor, ele é reativo. Acontecem coisas boas, nós reagimos bem. O humor pode melhorar o afeto, as emoções. Acontecem coisas negativas, ficamos tristes, chateados, ansiosos, etc. Esse é o humor reativo, o que não acontece na depressão melancólica. O humor, ele é não reativo. É uma contraposição à depressão atípica. Na depressão atípica você tem o humor reativo. Então, a pessoa ela se encontra depressiva, mas eventualmente, numa circunstância qualquer, numa situação específica, acontece algo positivo e a pessoa ela vai ficar mais alegre, mais entusiasmada. Por vezes pode até parecer que não está depressiva. É quando as pessoas elas comentam: ah, mas o fulano ele estava depressivo. Mas eu não concordo, porque o dia que eu vi ele numa festa X, ou num encontro assado, sei lá, alguma coisa de bacana que aconteceu, ele parecia estar bem, ele parecia não estar depressivo. E aí, de repente, essa pessoa, ela deprime profundamente, aliás, ela já está depressiva, só que ela tem uma reação momentânea, não sustentada. Veja bem, ele melhora com as circunstâncias, mas isso não se sustenta. Então ele vai voltar a ficar depressivo e, de repente, ele pode até tentar, sei lá, alguma coisa mais trágica, tentar morrer, mesmo parecendo que ele estava bem, porque na verdade ele tinha uma reatividade do humor, certo? Na depressão melancólica isso não vai acontecer. Então, a presença de sintomas psicóticos, de cunho negativo, ela pode acontecer na depressão melancólica. Só que, em termos de diagnóstico, a gente vai preferir o termo depressão com sintomas psicóticos. Alguns pacientes eles podem apresentar uma depressão melancólica muito grave, com sintomas psicóticos e delírios nihilistas. Inclusive, ele vai sentir que está morrendo, que os órgãos estão derretendo, estão apodrecidos. Isso é síndrome de Cotard. Pode acontecer no contexto de uma depressão melancólica com sintomas psicóticos. Humor depressivo não reativo a estímulos prazerosos, com lentificação ou agitação psicomotora, insônia terminal e piora dos sintomas pela manhã. Bom, aqui nessa explicação aqui, a gente tem todas as características de uma depressão melancólica. Ele realmente vai ter uma tendência à lentificação psicomotora, vai ter hiporexia, não vai querer se alimentar, vai ter pior dos sintomas pela manhã, principalmente. Geralmente ele tem insônia, e a insônia ela é terminal. As ideias de culpa elas também são frequentes.
E o idoso ele pode experimentar também sintomas físicos, né, uma extrema ansiedade, principalmente com aspectos de saúde, né, ele pode ter sim somatizações. E a ideia de culpa ela é muito proeminente. Então, essas são as características da depressão melancólica. No caso da depressão atípica, o que a gente vai observar é uma maior reatividade do humor e também um padrão persistente de sensibilidade à rejeição interpessoal. O que é isso? Casquinha de ferida, né? A pessoa ela se ofende facilmente, ou então ela tem muita dificuldade de se sentir rejeitada pelo outro. Ela pode, de repente, lutar para poder se sentir aceita no grupo, mas sempre com aquele humor depressivo, né? Aquele humor depressivo de base que vai sustentar esse tipo de comportamento. Uma alta rejeição interpessoal. Ok? Quadro depressivo leve e persistente marcado por sentimentos de insatisfação e pessimismo. Bom, são características principalmente observadas na distimia. O quadro ele é persistente, pode ser leve, e aí a pessoa ela não é vista como portadora de depressão, mas sim de um mau humor crônico, um mau humor que dura 2 anos ou mais, ok? Bom, então vamos lá, depressão melancólica, humor não reativo, piora dos sintomas pela manhã, hiporexia, diminuição do apetite, insônia, ideias de culpa, tá certo? E depressão atípica é aquela depressão que vai ter uma reatividade do humor, uma maior sensibilidade à rejeição interpessoal, geralmente vai ter hiperfagia, então às vezes a pessoa vai ter ganho de peso, hiperorexia, hipersonia também, vai precisar de dormir muito mais do que o habitual. Então, diferentemente da depressão melancólica, a piora dos sintomas depressivos vão acontecer à tardezinha e à noite. Ok? É isso.